perdoar. Pastor, eu não estou conseguindo, eu não estou sentindo vontade de perdoar. Meu irmão, se você esperar sentir vontade para perdoar, você nunca perdoa. Nunca. Eu nunca vi ninguém sentir vontade de perdoar um adultério, um homicídio, uma cachorrada do cônjuge. Nunca vi. Vontade você nunca vai sentir. Deus não disse que nós precisamos sentir algo para obedecer aquilo que Ele ordena. Devemos apenas obedecer, independente daquilo que a gente sente. Lembra Jesus diante da cruz? Ele estava angustiado e ainda assim obedeceu. Estava tão angustiado, lembra quando ele suou sangue? Aquilo é um fenômeno chamado hematidrose, né? Tamanho, grau de tensão, pressão psicológica, que a pessoa pode suar sangue, né? Não é milagre, pode acontecer com qualquer um. Estava tão tenso, tão tenso, tão tenso. E ainda assim diz a Escritura que ele sabia a vontade do Pai, canta um cântico e vai para a cruz. Não vou esperar me sentir bem. Eu vou fazer o que o Pai ordenou, independente de como eu esteja. Por isso, o perdão ele é uma decisão. Você pode perdoar. Você deve perdoar. Se sentir bem é consequência. E isso, via de regra, acontece. Às vezes demora. Mas você deve perdoar. Como eu disse, né? Eu tinha muita mágoa desse parente que tinha agredido a minha mãe. Só que, então, quando eu ouvi o Evangelho, por exemplo, aqui o versículo 21 e 22, lê de novo comigo aí. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E eu ouvindo isso daqui, eu falei: não é possível, não é possível. Então eu lembro de ouvir o pastor dizendo assim: não importa como esteja o seu coração, seu sentimento. Há uma ordenança explícita de perdoar. E a ilustração que eu sempre dou é o seguinte: imagina que você seja responsável por tocar aqueles grandes sinos, né, de igrejas. O perdão é mais ou menos o seguinte, né? Enquanto você não perdoa, você fica com a mão tocando o sino ali, ó. Dão, 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 dão. Perdoar é você decidir soltar aquela corda. É uma decisão sua. Você decide soltar. Quando você solta aquela corda, você ainda, durante um bom período, você ainda vai ouvir as badaladas do sino. Vai ouvir o barulho. Só que esses barulhos, eles vão diminuindo gradativamente. Até que chega o ponto de você falar sobre aquele erro que cometeram com você e não sentir dor. Esse exemplo que eu dou toda vez, esse parente que agrediu minha mãe, eu falo apenas como ilustração. Mágoa, zero. De todo o meu coração, nenhuma. Converso com ele até hoje. Onde eu vou, converso, cumprimento, da melhor maneira possível. O cônjuge é a pessoa que mais vai nos esbarrar, que mais vai errar com a gente. Por isso é inadmissível, o casal está lá. Aí briga, às vezes, de manhã, chega à noite, ainda está brigado, e dorme brigado. Sendo que há um princípio claro em Efésios de não se põe o sol sobre vossa ira. Ou seja, resolva as coisas o mais rápido possível. Não durma magoado, não acorde magoado no outro dia, isso é um absurdo. Não podemos fazer isso. Porque, fala assim, é horrível, daí está lá, o casal briga, daí fica os dois sem se falar dentro de casa, daí às vezes vai passar, né, por exemplo, lá em casa já aconteceu isso, né? Minha casa é enorme, né, quem já foi lá em casa sabe como que é. E às vezes tem um corredorzinho que, para passar dois, passa trombando, né? Tá eu e ela, frente a frente. Assim. Daí que você está passando assim, né? Encosta na parede assim, ó, nem olha pra cara. Gente, pelo amor de Deus. É horrível. Não devemos fazer esse tipo de coisa. Perdão é esquecer. Jeremias 31, 34. Olha o que Jeremias diz. Deus dizendo: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus, em relação a nós, aos nossos pecados, que Ele diz: perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O que é esquecer? Esquecer não é quando a pessoa erra futuramente. Você diz assim: mas de novo? Já perdoei semana passada. Você não perdoou semana passada? Então você esqueceu semana passada. Quem perdoa não diz de novo. Há dois tipos de mulheres, via de regra, né? Há uma mulher histérica, que fala muito alto, grita muito, né? Fala muito. E o que a maioria das mulheres são, que são mulheres históricas.
São aquelas mulheres que não perdoam, mas armazenam. Tem um HD desse tamanho assim, ó, para lembrar de uma briga que aconteceu lá em 1657, quando eles nem namoravam. Porque lembra uma vez que estávamos no aniversário, e então você estava olhando para uma amiga minha dando em cima dela, tá, mas a gente começou a namorar 4 anos depois. Não interessa? Se Deus tinha preparado eu para você, você não devia olhar para ela. É criatura, como assim? As irmãs pegaram a visão, você vê, né? Gente, que absurdo! Que absurdo! Então, não vemos assim, a gente deve... Olha, eu lembro de ter esquecido e pronto. O problema de muitos casamentos não é falta de amor, é falta de perdão.